Olá, eu sou Marcelo Campos e começa agora mais uma entrevista Cidadania da TV Senado. E nessa entrevista nós vamos falar sobre um projeto inovador de monitoramento dos esgotos das cidades brasileiras. Eu converso agora com o diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Oscar Cordeiro Neto. Senhor Oscar, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui para falar desse projeto que julgamos muito importante. Olá para todos. Então vamos começar falando sobre o projeto em si. O que é o projeto Rede de Monitoramento Covid Esgotos, onde ele está acontecendo e há quanto tempo começou esse projeto? Bom, na verdade foi uma iniciativa que tivemos em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, com o governo de Minas Gerais e a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Éticas Sustentáveis, que é ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ainda em março do ano passado, no início da pandemia, quando os primeiros casos de Covid começaram a se multiplicar no Brasil, houve esse contato, essa iniciativa, e desde abril do ano passado nós estamos coletando aí esse grupo formado com a liderança do NCT Éticas Sustentáveis, e são coletadas amostras de esgotos tanto no município de Belo Horizonte como no município de Contagem. E qual é o objetivo, né? Vou fazer aqui uma analogia. Os esgotos, na verdade, eles circulam aí, né, as impurezas como nosso sistema sanguíneo, nosso sistema de circulação. Então, muito dos problemas que ocorrem nas cidades, das epidemias, existem reflexos nas águas dos esgotos. Então, coletando as águas dos esgotos, analisando a intensidade, a carga material genético do vírus, se pode avaliar a intensidade da pandemia, se pode avaliar na área da cidade, na área metropolitana, onde estão as cargas mais elevadas, e isso se torna uma ferramenta importantíssima para assim, a vigilância sanitária, para a vigilância epidemiológica. E isso, na verdade, é feito em outros países também, e esse projeto ele começou com a região metropolitana de Belo Horizonte, mas ele foi agora estendido para outras capitais e regiões metropolitanas no Brasil. Então, esse projeto agora envolve aqui Brasília, envolve Curitiba, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. E essa carga viral que é encontrada nos esgotos, já detectada desde o ano passado, iniciando aí pela região metropolitana de Belo Horizonte, esse vírus encontrado no esgoto, ele não corre o risco de contaminar com o coronavírus outros corpos hídricos, rios? Como é que fica essa situação? Não existe comprovação científica, né, de que o vírus que esteja, na verdade, o que nós detectamos é o material genético desse vírus. Provavelmente ele está inativo. Não houve nenhuma evidência até agora de contaminação pelos esgotos. Na verdade, os esgotos funcionam como uma sentinela, né? Mas não há nenhuma evidência científica, nenhuma comprovação sobre essa contaminação. Então, no caso, as pessoas que trabalham, porque certamente a gente tem equipes que trabalham para fazer essa coleta das amostras, não existe o risco de, durante essa manipulação, uma pessoa, um técnico, contrair a Covid-19 pelo contato com as amostras do esgoto. Não existe comprovação ainda de um caso em que a contaminação se deu pelo contato, né, das mãos com o esgoto, né? Então, não há essa evidência, mas de todo modo, né, todas as precauções são tomadas pelas equipes de campo, porque existe sempre um risco de contágio pela transmissão pelo ar. Então, assim, a segurança na coleta ela é grande, né? Mas assim, a segurança de forma geral em função da pandemia, não especificamente com relação a esse tipo de trabalho, porque até agora não houve comprovação científica desse tipo de contaminação.
E essas informações que são geradas, esses dados que são gerados a partir da coleta de esgotos, eles podem ajudar na formulação de políticas públicas da seguinte forma: é possível identificar com antecipação que em alguma região da cidade ou aquele esgoto já tem provavelmente uma origem aí determinada. É possível identificar que está havendo um aumento, ou então prever um surto, um novo surto, um aumento de casos regionalizado numa cidade ou numa área metropolitana de uma cidade, como foi o caso de Belo Horizonte? É possível, sim. Esse é o grande objetivo, né, dessa rede, desse projeto, é tentar trabalhar no que a gente, né, chama aí de vigilância epidemiológica. Os vírus, a carga viral, a carga genética do vírus está presente nos esgotos porque existe a eliminação via fezes, via urina da população, e muitas vezes eu tenho indivíduos assintomáticos, né? Muitas vezes também antes de se manifestar a doença já existe a carga viral instalada. Então, um aumento da carga viral, um aumento do material genético nos esgotos é o prenúncio, né, de um acirramento aí da epidemia. Então, tem sido observado no mundo todo, e aqui também, né, no Brasil, nesse primeiro projeto mais extenso com Belo Horizonte e Contagem, tem sido observados, sim, havia uma correlação toda vez que havia um aumento do material genético nos esgotos, né, havia na sequência um aumento lá dos casos de Covid, das internações, e isso foi usado nesse caso como uma medida, né, tanto da Prefeitura de Belo Horizonte né, para a gestão aí nesse processo da Covid-19. Então, no caso, o trabalho ele precisa ser feito em conjunto entre a área de saneamento básico do município, do estado ou da cidade e as secretarias de saúde. Esse diálogo já está acontecendo, já existem alguns casos em que houve um aviso, algum alerta da área de saneamento para preparar a área de saúde. Olha, a gente pode ter um aumento localizado de casos em determinada região. Na verdade, a Secretaria de Saúde, né, tanto municipal como estadual em Minas, elas são parceiras de primeira hora desse projeto. E as informações sempre foram encaminhadas, né? Existe essa forte relação e eu diria que esse exemplo de Minas, né, nesse projeto específico que a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico tem com Minas Gerais, e se ampliou agora, esse protocolo, né, esse procedimento de comunicação, ele vai ser expandido para as outras cidades, mas também ele já é adotado, porque existem outras capitais no Brasil, cidades no Brasil, que também estão fora desta rede específica, porque são muitas as iniciativas, e até a esse título eu queria dizer que esse projeto ele se integra também a um projeto, assim, uma rede mais ampla, que é uma rede de águas residuais aí, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, Inovação, e também com o Ministério da Saúde. Certo? Então, mas essa sua pergunta inicial sobre a articulação com as áreas de saúde, isso é essencial, e isso desde o nascedouro do projeto, nós estamos atentos a isso. Esse foi um dos pontos conversado, inclusive, em um webinar, que foi o webinar que fez o lançamento da rede de monitoramento expandido para mais 6 capitais, as capitais que isso. O senhor já mencionou, e foi um dos pontos conversados justamente a importância desse elo entre saneamento básico e saúde pública, que são duas áreas que precisam caminhar juntas. Antes desse projeto, senhor Oscar, já existia algum tipo de monitoramento para a identificação de outros patógenos, outros tipos de doenças em grandes cidades? Ou esse projeto ele está sendo pioneiro nessa gestão epidemiológica? Esse projeto está sendo pioneiro no Brasil. Ele foi, na verdade, motivado por essa pandemia. Então, é claro que existe aí uma correlação, né, uma motivação
em função da pandemia do vírus. Mas existem, em outros locais do mundo, isso já é feito normalmente, né? Esse projeto, ele, de fato, eu diria, ele amplificou, né, de forma importante essa relação que deve existir entre o monitoramento dos esgotos, esse ramo do saneamento básico, com a área de saúde. Então, é de se prever que daqui para frente, né, esperamos já superada aí a pandemia do coronavírus, outros tipos de epidemias e doenças, e inclusive não só isso, quer dizer, certas, vamos dizer, até, por exemplo, presença de elementos tóxicos no esgoto, isso também pode ser monitorado via a rede de esgoto, via as estações de esgoto, com a espacialização, então se sabe localizar o bairro. Então, eu acho que mais do que uma opinião, é quase que uma certeza, no sentido de que esse tipo de projeto ele vai ter aí desdobramentos importantes nessa nova forma de avaliar a saúde pública nas áreas urbanas. Isso até antecipa uma pergunta. Eu ia perguntar realmente sobre outras epidemias que podem ser identificadas ou até outros elementos que podem ser encontrados em rede de esgotos a partir desse monitoramento e que sirvam de alerta para políticas públicas, especialmente voltadas à saúde. Agora, essa possibilidade de o projeto se manter, de o projeto se expandir, inclusive para prevenir outras epidemias ou outros problemas que possam estar sendo identificados pelas amostras de esgoto. Isso pode mudar a forma como o esgoto é tratado no Brasil? Por enquanto, essa foi uma boa pergunta, né? Por enquanto, essa questão ainda não foi objeto ainda de muita reflexão da rede, né? Eu queria chamar a atenção aqui que nós temos até, com relação aos esgotos no Brasil, nas áreas urbanas, nós temos até um desafio que é anterior, porque muitas e muitas cidades do país têm índices sofríveis aí no que se refere à coleta de esgotos, no que se refere a tratamento, né? Então, assim, esse tipo de monitoramento aí, de vigilância epidemiológica, ele é mais eficiente lá onde as cidades têm, de fato, aí redes de esgotos, onde tem, esses esgotos são canalizados para uma estação que trata, etc. Então, existe um desafio que eu diria anterior, que é o desafio da gente promover, né, a universalização aí do saneamento básico nas cidades, tá certo? Mas fica aí uma boa pergunta para a nossa equipe aí de pesquisadores e cientistas, de fato saber se um dos desdobramentos desse estudo pode impactar aí na forma como os esgotos são tratados. E nesse caso de cidades, que infelizmente é uma realidade, o senhor colocou muito bem esse desafio anterior de universalização do saneamento básico no Brasil. No caso de cidades, ou então de regiões de cidades onde o esgoto não é devidamente canalizado e ele corre a céu aberto, como é que fica no caso dessa análise, do monitoramento desses esgotos, o resultado das amostras? Porque daí a gente vai ter agentes externos. É diferente do esgoto canalizado, você consegue identificar melhor de onde ele está vindo, você tem o esgoto bruto vindo direto para as estações de tratamento. Nos casos em que corre a céu aberto, essas análises elas têm valor científico, precisam ser repensadas? Como fica essa situação? Boa pergunta a sua. É o caso de várias cidades no Brasil, até de várias capitais, que não têm, né, assim, toda a sua área urbana coberta com redes de coleta de esgotos. Inclusive, essa nova fase do projeto, nós estamos até considerando essa possibilidade de coleta das amostras em córregos urbanos, né, em riachos, em áreas de escoamento dessas águas servidas. Existe, sim,
esse dado importante, essa coleta importante, sobretudo quando se nós não estamos num período chuvoso ou se nós temos aí uma certa estiagem curta, essa água que escoa em córregos, essa água que escoa né, nos valões, ela é muitas vezes, nos valões é praticamente esgoto a céu aberto, e nos córregos urbanos, muitas vezes, há uma grande parcela de esgotos. Então, tendo esse cuidado aí sobre período de chuva, período seco, a gente também pode, né, assim, nos valões urbanos, nos córregos urbanos, a gente tem possibilidade de coletar e tem informação preciosa, importante para a tomada de decisão. E essa questão do saneamento básico, a gente voltando aqui para o grande desafio que a gente tem. Qual é o estado da arte hoje do saneamento básico no Brasil em termos de cobertura, de universalização? E se existe alguma previsão de tempo, se é possível estimar um horizonte temporal para que a gente chegue aí à tão sonhada universalização do saneamento, a gente ter todas as cidades com o esgoto tratado e canalizado de forma correta? Bom, muito boa pergunta e muito atual, eu diria essa. Na verdade, esse é um grande desafio para o Brasil, né? E a gente sabe muito bem a correlação importante que existe entre assim, uma população que tem os serviços de coleta de esgoto e tratamento de esgoto, essa relação que existe com a saúde, né? Com a saúde pública. Isso é dado conhecido, né? A Organização Mundial da Saúde fala que cada real investido em saneamento básico, você tem aí uma economia de R$ 4 no sistema de saúde, porque são menos internações, menos doenças, menos mortes, né? E também você tem um impacto positivo na economia, porque há uma maior produtividade, né? Então, de fato, o acesso a um serviço adequado de saneamento, de água e esgoto, nesse caso aqui falando mais de esgotamento sanitário, além de ser, eu diria, um direito humano, né, um direito cidadão, existem esses enormes impactos para a sociedade, saúde pública, economia, etc. O Brasil, infelizmente, nós temos aí um certo atraso com relação até a países de nível de economia similar. Nós temos aí um déficit razoável nas áreas urbanas em termos de coleta e muitas vezes existe a coleta, mas não existe o tratamento adequado, ou não tem o tratamento nenhum e às vezes quando há o tratamento ele não é adequado. Então eu diria que realmente é uma parcela muito pequena da população brasileira que reside em áreas urbanas que pode dizer que está totalmente adequado ao seu serviço de esgotamento sanitário. Bom, mas então, quais são os nossos desafios? Nós temos aí o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele prevê que essa universalização ocorra em 2033, é logo ali, né? Sim. E tem que haver um esforço grande aí da sociedade, né, dos tomadores públicos de decisão, para que se chegue a essa tão sonhada universalização e necessária universalização. Temos aí, assim, grosso modo, somente 45% da população urbana do Brasil tem acesso a algum tipo de tratamento de esgotos. Isso é um dado, inclusive, que a ANA levantou num estudo sobre o seu chamado Atlas de Esgoto, que traz uma referência, que traz um panorama da situação no país. Um outro aspecto aí, eu diria assim, alvissareiro, é justamente a aprovação, né, no ano passado, da nova Lei Marco do Saneamento Básico, 14.026, e que estabelece aí condições para que a gente, de fato, né, possa chegar a essa tão almejada universalização. Nós temos uma Lei Marco de Saneamento que é de 2007, e nesse período de 14 anos, algumas disfunções foram observadas, né, algumas ineficiências, não se logrou avançar como se queria, houve avanços, mas não foram aqueles que eram os necessários. Então, o Congresso Nacional, né, teve um protagonismo importantíssimo aí na votação dessa lei, em julho do ano passado, e que conferiu, inclusive, à ANA, né,
Até a ANA mudou de nome, até julho do ano passado éramos a Agência Nacional de Águas e passamos, saneamento com o advento básico da lei, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E a lei confere à ANA um papel novo, que se acredita seja bastante importante para se chegar a essa universalização, que é um papel de exercer no país a coordenação regulatória, a harmonização regulatória do saneamento básico. Nós convivemos aí, no Brasil é uma federação, o poder concedente do saneamento responsável é o município, em algumas circunstâncias a região metropolitana pode ter esse papel, o próprio Estado, com a nova lei, mas temos então um enorme número de agências reguladoras infranacionais, cada uma com com as suas regras, suas normas, e para que se possa ter assim uma maior estabilidade, condições mais seguras, segurança jurídica, segurança regulatória, foi dada essa nova função à ANA, e exatamente a gente pretende que com isso a gente possa avançar mais rapidamente a essa tão necessária universalização do serviço de saneamento básico. Sempre é importante lembrar que para os nossos espectadores, para nós espectadores, a importância da aprovação dessas leis para que as políticas públicas sejam executadas, porque as políticas públicas elas dependem de lei autorizando a execução das políticas públicas, e a Lei 14.026 foi aprovada no Senado Federal e dá aí a possibilidade de os órgãos públicos fazerem a gestão correta e, quem sabe, superar esse grande desafio, né, senhor Oscar? Voltando à questão, voltando à questão da rede de monitoramento, pelos dados obtidos, é possível identificar também os perfis socioeconômicos mais atingidos pela pandemia, os locais onde tem maior incidência, ainda apontar as tendências de alta localizada e por perfis das populações atingidas pela pandemia? Sim, é possível. Isso depende muito do desenho, né, da escolha dos pontos de coleta. Esse é um trabalho importante prévio, né, que é definir qual vai ser a rede de coleta naquela região metropolitana. As regiões metropolitanas, né, muitas vezes a gente consegue identificar por bairros, né, perfis característicos socioeconômicos, né, regiões mais pobres, classe média, regiões mais ricas. Então, pelo conhecimento da ocupação urbana na verdade, o esgoto ele reflete, né, essas condições. Então, em havendo uma incidência maior, por exemplo, num determinado bairro de periferia da contaminação por Covid, isso se reflete naquela água usada, naquele esgoto. Então, de fato, né, dependendo de como essa rede de coleta ela é concebida, projetada, operada, as análises vão dar resultados muito importantes para a tomada de decisão, né? Eu diria de curto prazo, no caso aí da Covid, mas também para outras políticas públicas urbanas e de saúde pública, em função do conhecimento dessa água servida, desse esgoto. Exatamente, você tem razão a respeito dessa possibilidade que existe. E ela pode servir até como uma forma de testagem indireta? Seria possível pensar dessa forma? Seria possível testar, quer dizer, dificilmente a gente consegue testar uma população inteira de um bairro. Né? Isso é um custo elevado, é operacionalmente complexo. No entanto, se você coleta, né, o esgoto desse bairro, e se você conhece quantos habitantes tem, qual é a faixa etária, né, classe de renda, você consegue ter ali uma informação muito rica, né, de testagem. Isso é verdade. Isso tem sido, inclusive, usado em alguns países e nesse próprio projeto da gente poder testar. E seria muito interessante, vamos supor, esperando que logo, né, finda aí a pandemia, né, diminuindo os casos, talvez assim os primeiros indícios vão aparecer nas águas dos esgotos,
quando a carga viral chegar a zero, mesmo havendo ainda alguns casos em recuperação né, em hospitais, etc., nós podemos ter talvez a comprovação, naquela região não chegou-se, né, a carga zero. Então, essa é a informação da rede, né, que nós mais estamos querendo obter. Não obtivemos ainda, mas ela vai servir para trazer essas boas notícias para a população. Isso mostra, mais uma vez, essa importante relação de saneamento básico e saúde. Espero que essas boas notícias cheguem aí por meio dessa rede, inclusive antecipando as notícias boas que a gente espera também das nossas secretarias estaduais, municipais e, claro, do Ministério da Saúde também. Senhor Oscar, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, foi uma excelente oportunidade para tratar do tema, para poder trazer a experiência dessa rede, mas também para falar que existem outras iniciativas, não falei pouco a respeito, mas, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, do Ministério da Saúde, existe uma rede mais ampla que também trabalha essa questão de pesquisa científica, que vai além do monitoramento, e é um esforço, eu diria, nacional, importante. Esse é um desafio para todos nós, e esperemos que tudo isso nos dê fruto aí no curto prazo. Eu agradeço. Muito obrigado. E para você que quer mais informações sobre essa pesquisa, sobre a rede, acesse o site da ANA, gov.br/ANA. E obrigado a você que nos assistiu mais uma vez no programa Cidadania. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado.